Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para responder questionamentos bíblicos, teológicos, para falar sobre a palavra de Deus e responder as perguntas. Se você tem perguntas, mande para mim aqui no meu Instagram. Me siga no Instagram aí, PR Eleazar. Mas mande a sua pergunta para mim e eu vou responder você. Olá, pastor Eleazar, tudo bem? Eu me chamo Marcos, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu tenho a seguinte dúvida. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que na volta de Jesus, os ímpios morrerão quando Jesus estiver voltando, né? Enquanto os salvos serão levados, juntamente com aqueles também que morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitados e serão levados para o céu. Só que lá em Mateus, no capítulo 25, nós encontramos um diálogo, né, de Jesus dizendo que os bodes serão separados das ovelhas. Inclusive, Jesus fala, né, até a respeito daqueles que não fizeram pelos pequeninos e assim também não fizeram por ele, né? E será aceito, né? E os que não serão aceitos. Aí a minha dúvida é a seguinte: se na volta de Jesus as pessoas que não aceitaram Jesus, os ímpios, irão morrer, aonde entra esse espaço desse diálogo, né? Em que Jesus irá separar o bode das ovelhas, irá esclarecer os que serviram, que fizeram bem, e os que não fizeram. Essa é a minha dúvida, pastor. Se puder me esclarecer, tá bom? Fala sério, pastor. Muito obrigado, Marcos, por sua pergunta. Essa pergunta é bem interessante. Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E ele responde, né? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E o rei responderá: em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E aí vem as mesmas coisas, e eles vão perguntar igualmente: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? E ele responderá: em verdade vos digo, quando não fizestes a um destes pequeninos, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bom, naturalmente esse texto aqui ele fica bem simples de ser respondido quando nós olhamos para o livro do Apocalipse. No capítulo 6 do livro de Apocalipse, quando Jesus vem agora na segunda vinda dele, os ímpios eles serão mortos com a glória de Cristo. O apóstolo Paulo fala que eles serão mortos com o furor de sua boca. Mas o capítulo 6, no sexto selo de Apocalipse, fala em detalhes como isso acontecerá, porque o céu vai retirando-se como um pergaminho, quando se enrola, os montes e ilhas se removeram do seu lugar. E aí no verso 15 diz: os reis, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, eles se esconderam nas cavernas e nas montanhas e nas rochas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e esconder-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Então nós temos aqui uma cena em que os ímpios eles estão sendo destruídos, eles pedem as montanhas, caiam sobre nós não conseguimos ver. Isso não foi o juízo final. A Bíblia fala que nós estaremos durante 1000 anos com Cristo lá na eternidade, reinando com ele lá no céu. E esses outros mortos, Apocalipse 20, verso 5, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, eles morrem com a glória de Cristo, os 1000 anos então se passam, e aí então a nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, desce do céu, conforme está em Apocalipse 21, e aí acontece essa cena que Jesus relata.
No capítulo 20, o verso 11, vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Deu mal os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Perceba que lá em Mateus, diz no final que foi a sentença ir para o lago de fogo, igualmente aqui. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, nós temos uma cena de juízo que acontecerá depois do milênio. Então, o que Jesus está falando em Mateus é um evento que vai acontecer após o milênio, quando houver o julgamento final, o juízo final, e os ímpios serão colocados diante do trono. Nesta ocasião, os salvos estarão ali também, próximos à Cidade Santa, e a receber o convite de Cristo, entrarão na Cidade Santa. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança. Os salvos entrarão ali para viver eternamente com Jesus, neste local que será totalmente reconstruído, refeito, será restaurado. Mas o outro lado vai ser julgado. E aí se abrirão os livros das obras de cada um, e cada um será julgado por aquilo que está escrito ali naqueles livros. Não importa se morreu afogado, a Bíblia diz, o mar vai dar os seus mortos. Não importa se morreu queimado, vai voltar das cinzas. Todos estarão diante do trono. E aí Cristo vai dizer aquelas palavras, eu tive fome, não me deste de comer, e etc. E aí quando os ímpios vão perguntar, mas quando isso? Quando vocês não fizeram um destes meus pequeninos. E aí então eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, conforme está em Apocalipse e conforme está em Mateus. Então a cena não acontece agora. Esta cena descrita em Mateus, ela ocorre após o milênio. Tá bom? Espero ter ajudado você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.